Olá, arrematantes. Aqui é Claudino Vicente, do Bom Leilão, e esse é o nosso podcast sobre leilões de imóveis. Esse é o nosso primeiro episódio, então tudo vai ser feito de uma maneira bem mais descontraída do que o normal, do que a gente já é. Até porque ninguém está aguentando mais coisas tão chatas por aí, não é mesmo? Vamos falar por aqui sobre leilões de imóveis, tanto os judiciais, os extrajudiciais, o mercado de imóveis e tudo que foi interessante para você que já é arrematante ou pretende se tornar um. O nosso assunto principal desse episódio é o aumento da taxa Selic e como ela afeta o nosso mercado de leilões de imóveis. Faz diferença? Não faz? Afeta? E de que forma isso pode mexer com os leilões? Como quase tudo, o aumento da taxa Selic, que de janeiro de 2022 era de 2%, e agora em maio, quando estamos gravando, é de 12,75% ao ano, traz um lado ruim, mas também traz algumas oportunidades para os arrematantes. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse nosso primeiro episódio. Eu sei que falar sobre economia e mercado por si já é chato, mas vamos tentar conversar aqui de uma maneira focada apenas no que importa para o nosso caso. Primeiro, vamos falar da parte ruim sobre o aumento da Selic. No nosso mercado de arrematação de imóveis, se você for um arrematante investidor, ou seja, você está visando o lucro do negócio, uma Selic em ascensão prejudica, porque sabemos que uma parte do nosso negócio é realizar arrematação, mas a segunda parte também é fundamental. Nós precisamos vender o imóvel para que a gente possa apurar o lucro. E com o aumento da Selic, as taxas de financiamento ficam muito altas. E com isso, o mercado passa a ter falta de pessoas, os compradores, dispostos a realizar um financiamento. Porque justamente com uma taxa tão alta, não fica fácil financiar um imóvel. Então a gente está em um momento que não seja propício para os nossos futuros compradores financiar um imóvel. Isso acaba então o quê? Deixando uma dificuldade grande para a gente que precisa vender os imóveis. Então, sem compradores, o mercado acaba assustado. Então, muitos arrematantes, porque acham que não vão conseguir vender tão cedo o imóvel, acaba se afastando da possibilidade de investimento em leilões de imóveis e preferindo outros tipos de investimentos. Até pouco tempo atrás, antes desses aumentos consecutivos, o mercado de leilões de imóveis estava abarrotado de arrematantes, dispostos a comprarem tudo que vinham pela frente. Isso então dificultava a sua arrematação, porque elevava muito o valor dos lances. Então é justamente por isso que eu vejo que se abre uma possibilidade, mesmo com esse fato da elevação da taxa Selic. E por que eu estou dizendo isso? Porque podemos imaginar que nós estávamos no chamado Oceano Vermelho. Então havia muitos arrematantes participando de um mesmo leilão. Isso acabava tornando o valor do lance muito alto, tornava muito mais difícil a sua arrematação e, principalmente, com os lances altos, o seu lucro diminuía muito na operação. Então, se agora muitos arrematantes vão se afastar por causa da alta da Selic, o mercado vai abrir espaço para muitas ofertas com poucos lances, com poucos arrematantes participando. Então, isso tende a tornar muito mais fácil você arrematar, quem sabe muitas vezes até por um lance mínimo ou com pouca concorrência de lances. Então, abre-se assim também essa oportunidade na área da arrematação. Então, eu estou há mais de 15 anos nesse mercado de leilão de imóveis, eu posso te dizer, tudo é cíclico.
tudo em um momento está oportuno, no outro momento não está tão oportuno, a economia melhora, a economia piora um pouquinho, mas uma coisa é fato, continua-se sendo aplicar em arrematação de um imóvel que você compra por muitas vezes por um valor 50, 40, 60% abaixo do valor de mercado, sempre vai ser um ótimo investimento. Mas então, vamos pensar de forma prática. Por que eu posso estar te afirmando isso? Tá? Se você for arrematar hoje um imóvel, eu, por exemplo, sempre calculo nos custos que envolve a operação, tá? Entre comprar, limpar toda a documentação do imóvel e você poder vender, eu calculo aí uma janela de 1 ano. Tá? Então, já na minha planilha de custos, eu já calculo ali que durante esse ano eu vou ter que arcar 1 ano de condomínio, 1 ano de IPTU. Então, nós estamos falando em quê? Se o condomínio for em torno de R$ 1.200 por mês, a gente pode estar falando aí que por ano aquele imóvel vai me ter um custo de R$ 15 mil. Então, se a economia hoje não está tão propícia assim para venda, vamos imaginar que você tem uma dificuldade um pouco maior para vender e você vai precisar então esperar 2 anos para conseguir realizar essa venda. Bom, o que a gente está falando então é que você vai ter que acrescentar as suas despesas mais 15 mil. Se você tem 15 mil por ano de despesas, você tem que segurar. Você vai ter mais 15 mil. E eu te pergunto, o que vai significar mais 15 mil quando você está trabalhando com uma margem de lucro aí de 200, de 300 mil reais ou mais? Vai depender do tipo de imóvel, do valor do imóvel que você está arrematando. Então, eu penso que se eu tenho que ter um imóvel, mesmo que ele enfrente dificuldade de venda, enquanto eu espero que o mercado melhore, quando eu espero que a taxa Selic retorne aos valores que ela tinha anteriormente, de 2%, 1% ali, na casa de um dígito apenas, eu acho que vale muito a pena. Afinal, a grande lição do mercado de investimentos não é comprar na baixa e vender na alta. Então, se a gente concordar que nós estamos entrando na baixa de compra de imóveis e leilões, seria sensato justamente agora você aumentar a sua carteira de imóveis, arrematar sem grande concorrência o máximo de imóveis que você puder, para você poder vendê-los quando os empréstimos voltarem a ser atraentes. E o mercado de imóveis ele é sempre assim incentivado pelo governo. Então, nós estamos num ano de eleições, agora em 2022. Com certeza que, se for eleito um novo presidente ou reeleito o presidente atual, ele vai ter que mexer para incentivar a economia. E o mercado imobiliário sempre é olhado com uma certa distinção, sempre há um investimento. O investimento nesse mercado é facilitar os empréstimos, os financiamentos imobiliários. Então, por isso que eu digo que enquanto alguns vão enxergar só uma dificuldade agora, dizendo, o mercado vai ficar parado, eu não vou conseguir vender tão rápido o imóvel, eu já procuro olhar de uma outra forma, dizendo para você, eu vejo oportunidades. Vejo oportunidade de comprar muito mais barato, porque a concorrência vai diminuir, tá? E se eu tiver que esperar 1 ou 2 anos, eu acho isso absolutamente normal. O que eu tenho que fazer é justamente já deixar isso calculado na minha planilha de custos para entender o que 1 ano a mais vai significar do meu lucro. Eu costumo trabalhar sempre com uma margem de lucro líquido de 30%. Então, se me afetar ali para 29%, eu não vou deixar de aproveitar uma oportunidade de estar arrematando agora, mesmo que parte do mercado ache que não seja um bom momento. Eu procuro ter essa visão diferente. Eu acho que você poderia também estar considerando esse tipo de pensamento. Então, justamente, eu queria saber isso. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse ponto de vista. Você pretende, como arrematante, parar de arrematar agora, porque você acha que o mercado vai ficar difícil, o mercado com a taxa Selic vai me prejudicar? Ou eu acho que, pelo contrário, eu acho que é um belo momento de eu estar realizando as minhas arrematações, de estar aumentando a minha carteira de imóveis. Então, comenta aí a tua opinião. Eu vou adorar a gente poder conversar para que a gente vá desenvolvendo esse nosso mercado.
como hoje é o nosso primeiro episódio do podcast do Bom Leilão, hoje vamos inaugurar também a sessão de perguntas inteligentes com respostas às vezes não tanto. Eu vou tentar responder aqui algumas das perguntas que recebo com mais frequência nas redes sociais. E você? Você já segue o Bom Leilão no Instagram, no YouTube? Procura a gente por lá. Basta buscar por O Bom Leilão que você vai encontrar e vai poder seguir a gente. Tem sempre também bons materiais que a gente costuma colocar nessas mídias. Vamos lá. A dúvida de hoje é do Reginaldo, que pelo que percebi pelo seu perfil mora em Cuiabá. Ele pergunta: existe diferença entre a emissão na posse do processo judicial e o do processo extrajudicial? Qual demora mais? Muito bom, Reginaldo. A sua pergunta é muito interessante, porque existe sim muita diferença. Quando você participa do leilão dentro de um processo judicial, aquele processo judicial já existe. E seguindo o que está determinado em lei, o próprio juiz que conduziu o leilão, o juiz responsável pelo processo, ele vai determinar a emissão, a sua emissão na posse daquele imóvel. Então vai lá, você vai marcar com o oficial de justiça e vai lá tomar posse do seu imóvel. Quer dizer, é um processo muito rápido. Da data do leilão, no máximo ali um mês, ali você já deve conseguir essa ordem, né? Depois de apresentar toda o leiloeiro, apresentar toda a documentação, o juiz perceber que está tudo em ordem, ele já vai lhe conceder essa sua emissão. Já no caso de um processo extrajudicial, o famoso leilão de banco, né, como o pessoal costuma chamar por aí. Esse talvez te dê um pouquinho mais de dor de cabeça. Por quê? Como o próprio nome já diz, extrajudicial significa que tudo está feito. Apesar de estar sendo seguida a lei, existe uma lei, tá, que determina, que deu esse poder aos bancos de realizar o leilão extrajudicial, baseado num contrato de alienação fiduciária, que determina o seguinte: você tem esse direito, então assim, não existe possibilidade de você não conseguir a sua posse. Porém, se você arrematou e você vai até lá no imóvel conversar de uma forma amigável, extrajudicial com o ocupante, às vezes, muitas vezes o ocupante ele já sabe que ele perdeu, né, o imóvel naquele leilão, e ele, cedo ou tarde, ele vai ter que sair, não existe outra possibilidade. A gente só está discutindo agora o cedo ou tarde que ele vai ter que sair, mas muitas vezes, por exemplo, eu costumo ir até a residência, peço para conversar, digo que estou ali de forma amistosa, que não há o menor problema, e ofereço alguma ajuda. Falo: olha, se você resolver sair agora pela sua vontade, como eu vou gastar menos dinheiro com o processo e tal, eu posso, por exemplo, eu pago a sua mudança, eu te ajudo aí com os 3 primeiros aluguéis. Eu procuro fazer uma oferta baseada naquilo que eu vou ganhar acelerando a desocupação. Agora, caso ele não resolva sair, não vou sair daqui, aí você vai ter que entrar com um processo de missão na posse. É um processo simples, tá? Em que você entra com um processo, explica para o juiz que você comprou do banco, dentro do leilão extrajudicial, que todas as formalidades foram cumpridas, e também não vai restar outra alternativa a não ser ao juiz lhe conceder. Você já pede de forma preliminar, você já pede, né? O juiz já lhe concede a emissão. Aí novamente você vai pedir um oficial de justiça, que vão se dirigir até lá, e você vai ser emitido na posse do seu imóvel. Por isso esse termo, emissão na posse. Quem nunca teve a posse pede uma emissão na posse. Diferente, se você tinha posse de algo, né, e você perdeu, um terreno seu foi invadido, aí você vai pedir a reintegração de posse. Talvez esse termo você esteja mais acostumado a ouvir por aí. Mas neste caso aqui, no caso de um leilão extrajudicial, também no judicial, o próprio juiz vai lhe conceder a sua emissão na posse e você vai tomar posse desocupando aquele imóvel. Espero ter respondido a tua dúvida. Se mesmo assim ficou alguma questão, me manda novamente nos comentários.
Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, que comentem e se puderem compartilhar nas suas redes sociais, eu fico muito agradecido, pois isso vai ajudar muito ao nosso projeto seguir em frente. E como eu sempre digo, leilões tem todos os dias, centenas de leilões todos os dias, mas os bons negócios, esses precisam ser descobertos. E nada melhor do que o conhecimento. Um grande abraço e até o próximo episódio. Olá, arrematantes, aqui é o Claudino Vicente do Bom Leilão. E este é o nosso podcast sobre o mundo dos leilões de imóveis. Este é o nosso segundo episódio e eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Vamos falar por aqui sobre leilões de imóveis, tanto judiciais, extrajudiciais, o mercado de imóveis e tudo que foi interessante para você que já é ou quer se tornar um arrematante.